estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar por esta pessoa, Leonardo de Carvalho Costa, que não quer estudar e está dando muito trabalho. A irmã Luzia que está pedindo. E quem é que tem filho que não está dando trabalho, né? Meu Deus do céu. Eu tenho uns que só Jesus, né? Mas é bom confiar em Deus e colocá-los na presença de Deus. Pai Celeste, Tu és o Todo-Poderoso, que abençoa, que cura, que opera maravilhas, que muda a vida das pessoas, que opera segundo a sua boa vontade, a sua palavra. Fale agora nestes corações, que depende de Ti, e atende este pedido da irmã Luzia, e que o Leonardo de Carvalho Costa seja abençoado pelo poder de Deus, que ele tenha desejo de estudar, de preparar para o seu futuro, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, vamos ler Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. O Senhor já providenciou para nós. Queremos alimentar a nossa alma, assim como sempre alimentamos o nosso corpo. A alma alimentada com a palavra em nome do Senhor Jesus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Bom Pai, mais uma vez nós inclinamos diante de Ti, porque reconhecemos que somos mortais, viemos do pó e ao pó temos que tornar. Mas estamos certos que temos uma alma, que ela veio de Deus, e para Deus ela tem que retornar também. Ajuda-nos enquanto meditamos em Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos comentar mais um pouquinho sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a mesma coisa, o pecado imperdoável. Cada vez que Deus opera, é o dia do Espírito Santo. Por isso o irmão Brana diz, o profeta desta era é o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo é o profeta desta era. Irmão Brana não está falando do homem Brana, irmão Brana está falando da mensagem. A mensagem do dia é o Espírito Santo. E a blasfêmia, como o próprio irmão Brana explica aqui, o que é uma blasfêmia? Ele significa falar contra, ridicularizar, zombar, blasfemar. Então, o melhor que a pessoa faz, se ela não
vê aquilo, não entende aquilo, melhor que ela faz é calar. Porque se ela ridicularizar, se ela zombar, ela está pecando contra o Espírito Santo. E aí nós podemos tomar desde o início da Bíblia. Por que o povo morreu no dilúvio? Porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Eu sei que tem gente que diz, mas não tinha Espírito Santo naquele tempo. Toda a vida teve Espírito Santo. Porque Deus é Espírito. Quando Deus fez o mundo, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. Então, desde a criação, aqui na terra, deve cada um entender que teve o Espírito Santo atuando na terra. Só que o Espírito Santo atua através de homens. E os homens que Deus usa no dia que o Espírito Santo está operando, são homens que não dá muito para o povo crer. É como Jesus, não tem parecer, não tem formosura. Era como Noé, um simples agricultor. Era como Moisés, um homem pesado de língua, gago. Como vamos crer que o Espírito Santo está operando através daquele homem naquele dia e zombar, ridicularizar, blasfemar contra aquele homem, contra aquela mensagem, está blasfemando contra o Espírito Santo. Foi por isso que eles tiveram que morrer. Nós hoje ficamos com dó. Morreram. Todos morreram. Criancinhas morreram afogadas. Não foi somente os velhos, só aqueles que tinham idade de responsabilidade, mas aqueles que não tinham também. Aqueles chamados inocentes. Naqueles dias, todos morreram. Não sobrou senão 8 pessoas que Deus tinha escolhido, e uma pessoa, que era Noé, era por onde o Espírito Santo estava trabalhando, sendo glorificado e sendo blasfemado, ridicularizado pelo povo do seu dia. Todos que pecam contra o Espírito Santo, eles não têm perdão. O povo dos dias de Noé, não pensa você que eles têm perdão? Pecaram contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Nem neste século, nem no porvir, diz a Bíblia, que nós lemos aqui. Foi Jesus que falou, aqui não é questão de apenas um homem, foi Jesus, Deus conosco, Deus encarnado, que falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Uma das coisas importantes é o que tem perdão. Nos dias dele, que era o Espírito Santo encarnado no homem, revelando o ministério do Filho do Homem, nos dias dele tinha perdão. Aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então o Espírito Santo estava encarnado em Noé e não tinha perdão quem pecasse contra Noé. O Espírito Santo estava encarnado em Moisés, e todos que vacilaram, ridicularizaram, zombaram de Noé, morreram, sem perdão, não tiveram perdão. Aqueles que morreram no Egito, aqueles que morreram na praga da morte dos primogênitos, e aqueles que morreram dentro do mar Vermelho. Todos pecaram contra o Espírito Santo e não tem perdão. Então, são coisas que a gente que vem na memória. Por que pecar contra o que Noé pregou não tem perdão? O que Moisés pregou não tem perdão. E os outros profetas pregaram, não tinha perdão. Vocês veem que no tempo de Elias, no tempo de Eliseu,
os meninos eram fustigados pelos próprios pais, a zombar do Espírito Santo que estava num calvo, num careca. Mas o Espírito Santo estava nele. E falar contra ele, zombar daquele homem, da careca dele, da calvície dele, não tinha perdão. Vocês podem ver na Bíblia. Não tinha perdão quando eles zombaram deste homem, os meninos, mais ou menos 42 crianças, gritando, simplesmente isto: sobe, calvo. Parece que não estava xingando o homem, mas eles eram ensinados pelos seus pais a desrespeitar aqueles que não criam como eles. E o chamar de calvo, de careca, foi o suficiente para meninos que talvez mais inocentes, com alguns adolescentes no meio, quem sabe, não tivesse perdão. Podiam clamar: perdoa-me. Não tinham perdão. Exatamente 42 crianças. O profeta Eliseu, onde o Espírito Santo estava encarnado, num calvo, nunca os outros olhavam, de não tem parecer, não tem formosura, e diz ter Deus. E quem sabe os pais ensinavam os filhos: você pode falar mal dele, que não tem nenhum problema. Você vê, se ele fosse de Deus, ele teria uma aparência de Deus. E ele é um homem simples e diz que tem Deus. Então foi ensinado a zombar, ridicularizar daquele calvo. O profeta disse: saia 2 ursas e coma estas crianças. Você já pensou? Sem perdão, sem misericórdia. A gente tem que ver que tempo a gente está vivendo. Assim como foi nos dias de Noé, que não tinha misericórdia, porque a misericórdia estava na mensagem de Noé. E quem pecou contra Noé, pecou contra o Espírito Santo. Era uma blasfêmia. E tiveram que morrer. Assim será também nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. São Lucas 17, 26 a 30. Então você nota quando foi? Lá de Noé e aqui no tempo de Irmão Brana. 2 tempos, esclarecendo a Bíblia de blasfêmia, que nós podemos ver muito mais claro, mais fácil. O homem ridicularizou a Noé, morreu afogado. Aqueles que ridicularizaram o irmão Brana, que falaram do irmão Brana, até do irmão Brana usar óculos, eles falaram. Irmão Brana perguntou para Billy: quantos dias depois disso sepultamos o homem, Billy? Acho que depois de 1 semana. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não tenho nem em mente a quantia de gente que blasfemou do Espírito Santo no tempo do irmão Brana e também não foi perdoado. Não foi água que Deus mandou do céu, foi morte instantânea. Pessoas que morriam de um ataque cardíaco na hora que falava com o irmão Brana, querendo mostrar uma coisa contrária ao que o irmão Brana pregava. E cria, caía, pessoa morta, já na hora. Críticos, você pode entrar aqui na minha oficina, irmão Brana, mas deixa a sua religião lá fora. Irmão Brana diz: onde minha religião não entra, não é bem-vindo, eu também não sou.
Me parece que o genro desse homem estava como motorista de um caminhão, passou sobre as pernas do outro, que tinha criticado, que tinha dito, deixa a sua religião lá fora. Eu sei que tem muitos hoje que podem dizer, olha, Osmar, você é bem-vindo, mas deixa esse negócio de novo nome lá fora. Deixa que o Cordeiro saiu do trono lá fora. Mas aonde o Cordeiro saiu do trono não pode entrar, eu também não posso. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eles pensam que eles estão blasfemando, ridicularizando um homem que nem eu, um velho mortal. Não. Eles estão ridicularizando, zombando do Espírito Santo, o qual é a mensagem da hora. A hora que você vive. O Espírito Santo não é apenas a mensagem lá de trás. Ele diz, não, eu sou o mesmo hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. É hoje também no tempo de Brana. É hoje no tempo da noiva, da esposa. O irmão Brana diz, ela está casada. Esta já está casada. E ela é a que tem a palavra de Deus nela para operar nesse dia. Agora tem que se saber o que está operando. Me diga quantos enfermos curou Noé. Mas me diga quantos morreram porque não creram em Noé. Não temos relato de pessoas curadas no tempo de Noé. E Deus é curador desde antes da fundação do mundo. Aí o homem pecou, aí veio a enfermidade e Deus expressou seus atributos de Salvador e curador. Mas por que não fez milagres para chamar a atenção do povo, para levar o povo para dentro da arca? Porque não é milagre que leva o povo dentro da mensagem. Milagre é para ajudar apenas a arrebanhar o povo, trazer o povo. Mas a mensagem mesmo é aquela que conquista o eleito. Tem gente que gosta, mas eu gosto dos hinos que canta na sua igreja. E da mensagem que prega lá, você não gosta? Você gosta dos hinos. Dos hinos até o diabo gosta. Mas você não gosta da pregação? Você não vê as pessoas dizer que gosta da pregação. Talvez elas dizem, mas eu gosto daquela empregada que trabalha para mim lá da sua igreja, é uma bênção. Mas você não gosta do que está na empregada? Do Deus que está nela? Daquela bênção da revelação que está nela? Essas pessoas não fazem referência, mas nós podemos ver, desde aquele tempo, como Deus vem trabalhando e manifestando juízo aos que não creram e salvando um pouquinho que cria. Porque o mundo dos dias de Noé era igual ao nosso hoje, a população tremenda. Pois era o mesmo dos dias de Ló, casando, divorciando, tinha tanto casamento, tinha tanto divórcio. Exatamente nesse tempo, as pessoas morrendo. A própria esposa de Ló, que era um homem justo, que chorava pelo pecado do povo naquela Sodoma, Deus não perdoou nem a esposa dele. Nem a esposa. A esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa desobedecer à orientação de Deus. E se você notar, era Deus através daqueles dois anjos que desceram a Sodoma, representados no século XX por Billy Graham e Oral Roberts. Era Deus operando. Mas eles não obedeceram àquela palavra. Eles não obedeceram. A mensagem daquele dia era para eles saírem e não olhar para trás. A esposa não aguentou, olhou para trás.
E não pensa que Deus ia poupá-la porque ela era esposa do Ló justo. Morreu mesmo. Então não pensa que Deus vai te poupar, vai me poupar, por causa de alguém. Porque Jesus já deu a mensagem, e ele diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem Jesus pode voltar atrás. É a Bíblia. Jesus não pode. Ah, você pecou, mas eu vou fazer diferente com você. Você vai ser diferente. Eu não vou deixar você se perder. É Bíblia. Vai se perder. Porque está na Bíblia. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão neste século, nem no porvir. Depois há de levantar mais coisas lá na frente, mais ressurreições, dia do juízo. Não tem jeito de ser perdoado, porque blasfemou. Então seria muito melhor para membros de igreja, pastores de igreja da mensagem, ao invés de ensinar os seus membros de uma forma errada, seria melhor eles ter confiança em seus ministérios e dizer para os seus membros: estuda a Bíblia, estuda a mensagem, escuta pregações que vocês queiram, faça a vossa decisão, porque salvação é entre vocês e Deus, e não passa por mim, porque não tem outro mediador. E o mediador que há é Cristo, e Cristo parou de mediar. Então, escuta a mensagem. Ele não é mais mediador. 1 selo 24. Ele se converteu em leão. Ele não é cordeiro. 105 do intervalo. Agora, as pessoas perdem aquilo que deveria receber da mensagem, a luz da mensagem. Então, se Deus não perdoou lá, Ele não vai perdoar aqui. Um irmão andando com o irmão Brana disse: irmão Brana, se Deus não castigar esta geração que nós vivemos, ele vai ser preciso ressuscitar os sodomitas e pedir perdão para eles. Se Deus não castigar a nossa geração. Ah, mas Deus é bom hoje. Lá Ele castigou, aqui Ele não castiga. Não existe isso. A Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Se você praticou bem, se você fez o que Ele mandou fazer, Ele te julga segundo aquela palavra. Se você critica, ridiculariza, zomba da mensagem, do homem, do mensageiro e da mensagem, do dia, Ele vai ter que cumprir na sua pessoa, Ele vai ter que cumprir a Bíblia dele. Ele vai ter que mostrar para você que você não tem perdão. Ah, mas eu ainda estou bem, eu vou para a igreja, eu prosperei, eu fiz isso, fiz aquilo. E tem gente, teve umas pessoas que pararam de pagar o dízimo e dizem assim: olha, depois que eu parei de pagar dízimo, eu prosperei. Então, está certo com a Bíblia isso? Não, a Bíblia diz que você rouba a Deus quando você não dizima. Rouba a Deus, não é roubar o pastor, não é roubar a igreja, rouba a Deus. Isso é a Bíblia. Deus não pode mudar essa Bíblia. Aí tem crentes congregacionais que dizem: isso é do Velho Testamento. Não, mas vamos para o Novo. Vamos em Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o endro, o cominho e o hortelã, e desprezais os preceitos principais, o amor, a fé. Vocês fazem bem isso, em pagar dízimo. Isso é Jesus ensinando no Novo Testamento. Aí vem Paulo confirmando em Hebreus 7, que Levi pagou dízimos no lombo de Abraão. Agora Levi foi lá na frente que ele veio. Mas como aquela linhagem, e eu e você, temos que ser da linhagem de Abraão. Você é um dizimista? Hoje? Não, você estava no lombo de Abraão. Por isso que você paga hoje. Por isso que você cumpre com a Bíblia hoje. Você estava nos lombos de Abraão. Então descubra nos lombos de quem você estava. É nos lombos de Abraão? Ou nos lombos daqueles outros? Jacó disse para Deus: se o Senhor me abençoar, que eu vá
e volte nesta batalha, de tudo que eu possuir, eu te darei os dízimos. Bíblia é Bíblia. Deus não pode mudar a Bíblia. Deus não pode mudar sua palavra. É o que está escrito. Ou eu cumpro com aquilo, ou o que ela diz, vós me roubais a nação inteira. Não era um israelita, não. Toda a nação é culpada. Todo o Brasil é culpado. Toda a América do Sul, do Norte, a Central, tudo é culpado. Vós me roubais, a nação, o mundo inteiro. Vós me roubais. Aí depois ele vem lá em Apocalipse e diz, fora ficaram os cães, os roubadores. Que a gente pensa que o roubador é aquele que só rouba lá dos outros e vai para a cadeia. Não, nós também. Quando nós roubamos a Deus, Ele nos põe também na cadeia. Numa cadeia de doença. Sem recursos. Até sem meios. Porque Deus não pode passar sobre a sua própria palavra. Se eu falo e eu não cumpro, eu sou um que não tem palavra. Se Deus fala algo, se Ele promete uma bênção na Bíblia e Ele não me dá, Ele não teria palavra. Mas se Ele promete uma maldição na Bíblia para aquele que blasfemar contra sua operação do dia, contra o Espírito Santo, ele terá que cumprir sua palavra. Porque é a palavra de Deus. Então, tudo que você vê hoje na Bíblia, você deve engrandecer a Deus, tanto do lado da bênção, como do lado do juízo. Deus é Deus de bênção e Deus de juízo. Ele não é só aquele Deus que os outros pregam. Deus é amor. Jesus disse que não é assim. Jesus veio e pregou, não penseis que vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, e sim espada, porque terão 5 dentro de casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Foi Jesus que pregou isso. Jesus era um revolucionário. Ele pregou o que tinha que pregar. Quando você crê na mensagem do dia, você tem as pessoas do próprio lar, da própria família consanguínea contra você. Quando você crê no Espírito Santo no dia, você tem a própria família consanguínea contra você. Você tem a família religiosa contra você. Isso é Bíblia. É Jesus dizendo, eu não pense que essa terceira etapa veio trazer paz ao mundo. Vim trazer espada. Porque agora estará um contra o outro. Primeira, segunda, terceira, um contra o outro. 3 contra 2, 2 contra 3. Então aqui vem a primeira e segunda contra a terceira e a terceira contra a primeira e segunda. Qual o problema? Não é que a mensagem é mal da primeira e segunda, nem a terceira. É em tudo a melhor. É que faz parte de um só corpo. E você tem que saber de uma coisa, você precisa agregar tudo isso na sua pessoa para poder dizer que crê em Deus, que respeita a Deus, que ao invés de zombar, ridicularizar o que Deus está fazendo, você o engrandece, o exalta, dizendo obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor prometeu. Ele promete céu para quem crê. E quem não crê, tem um inferno, tem uma separação eterna. Ele não pode mudar isso. Mas, meu Deus, fulano de tal é tão bonzinho, leve ele para o céu. Isso vai do que ele escolheu. Você quer que eu leve ele para o céu, mas ele não escolheu o céu. Eu tenho que levá-lo para onde ele escolheu. Ele fez sua escolha. Deus criou o homem, deu livre-arbítrio para o homem e para a mulher aqui na terra. É você que faz sua escolha. Deus não vai levar vocês porque vocês vêm aqui. E Deus nem vai me levar porque sou pregador. Deus vai levar se nós dois estivermos de acordo com a sua palavra nesse dia. Se vivemos sua palavra nesse dia. Só assim Ele pode nos levar, porque a salvação
está em você aceitar o que o Espírito Santo está manifestando nesse dia que você vive. É o dia do Espírito Santo. Então voltamos lá. Por que nos dias de Noé não tem perdão? Nos dias de Moisés não tem perdão? Nos dias de Elias não teve perdão? A mensagem de João Batista, quanta cura teve? Oh, nós gostamos do irmão Brana, porque o irmão Brana trouxe uma mensagem de cura. Não, você não deve gostar da mensagem do irmão Brana porque ele teve um ministério de cura. Cura foi só para chamar atenção. O eleito, ele está incluído em toda a mensagem do profeta. Ele recebeu a cura e eu não posso dizer que eu não posso ser curado, porque eu já fui. Eu não posso dizer, não tem jeito mais para mim, porque ele já me curou, ele já te curou. Você não tem que duvidar disso, você tem que crer. Simplesmente aceitar essas coisas que já foram feitas por nós, gratuitamente. Agora, veio Jesus e disse, você, quer dizer, pecou contra Noé, não tem perdão. Pecou contra Moisés, morreu. Contra Noé, morreu. Contra Eliseu, morreu. Pecou contra Elias, morreu. E assim vem vindo. Agora, pecou contra Jesus, não. Que coisa boa Jesus é. Você sabe por quê? Porque Jesus era a graça. Jesus é o amor. Jesus, naquele dia, era o Filho do Homem, onde o Espírito Santo estava encarnado. Mas por que o Espírito Santo estava em Noé e quem pecou contra Noé não teve perdão? É porque aqui agora era o dia da manifestação do perdão. Era o dia da manifestação da graça. Jesus é o amor, é a graça. Por isso ele diz, quem pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Pecaram contra ele, contra o Filho do Homem. Foi perdoado. Mas ele estava dizendo, mas um dia vai vir o Espírito Santo, depois que eu sair da terra, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir, porque o Espírito Santo estava nele. Para o Espírito Santo vir sobre o povo, ele precisava sair daqui. Para o Espírito de Elias vir sobre a igreja, irmão Brana teve que ir embora do mundo. Nós temos que entender isso. A única coisa agora é a igreja, a esposa de Cristo, ao sair da terra, o Espírito Santo, para os gentios, é recolhido com ela, juntamente com ela, porque aí o Espírito Santo é derramado sobre os judeus, através de Moisés e Elias, que pregarão como as duas testemunhas de Apocalipse 11, para salvar 144 mil judeus. Você sabe que não vai salvar 145 mil judeus. A Bíblia diz 144, é 144 mil. A Bíblia diz 12 mil de cada tribo, é 12 mil de cada tribo. Bíblia é Bíblia. Deus é justo. Agora você tem que ver o tempo que Deus trabalha como advogado e aproveitar. Porque ele está dizendo, um dia eu vou mudar para juiz. E aí a coisa vai ser diferente. E quando foi que ele mudou para juiz? E está julgando agora o povo através da mensagem do dia. Quando ele veio, no irmão Brana, manifestar, revelar os selos, os trovões, o novo nome, revelado em carne humana, exatamente ali. Ele desceu no Monte Pôr do Sol, não como Jesus, com o cabelinho preto, mas ele desceu no Monte Pôr do Sol, Jesus com uma peruca branca, que significa a peruca de um juiz. Ele tinha apenas 33 anos e não tinha cabelo todo branco. O cabelo dele era preto, a barba dele era preta. Mas quando vem essa manifestação, o irmão Brana diz, aquela peruca branca foi formada pelos 7 anjos da eternidade, que são juízes agora. Agora uma mensagem de juiz. Então, o que Jesus, com 33 anos, ele apareceu com a cabeleira branca e com a barba preta. O profeta fala sobre isso, para mostrar para nós que assim como os juízes de antiguidade, quando eram mais novos, eles colocavam uma peruca branca para poder julgar. Não se julga com cabelinho preto, se julga com cabelo branco.
que significa também essas cãs, a matéria, algo que está dentro daquele homem que o faz de uma forma responsável. É isto que é importante. Ele é responsável, ele é juiz daquilo que ele vai fazer. O que ele vai fazer pelo seu povo, e não tem que temer ele. Você tem que saber, eu creio nele. Eu estou dizendo temer, eu estou com medo dele. Não, eu sempre digo, a mulher, nós podemos ter medo do juiz, a mulher dele não. Simplesmente ela respeita como marido. Você, o que tem que fazer com Cristo, simplesmente o respeitar como seu marido. Ele veio com essa peruca branca de 7 anjos da eternidade, isso provando que as 7 eras havia terminado. Irmão Branham mostra isso na mensagem com a atração sobre a montanha 148, ele diz que aquilo que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol, e você viu aquela peruca branca? No 150, com a atração sobre a montanha, ele diz, ele veio ali dizer que o tempo havia terminado. Apocalipse 10, verso 6, o tempo acabou. Que tempo? O tempo dos gentios. Agora, se você quer ser salvo, não critica da mensagem do dia, não ridiculariza a mensagem do dia, receba a mensagem do dia. Amém? Então, o tempo da esposa de Cristo, ela é quem tem a palavra. Agora, ela é uma mulher, mas o irmão Branham diz que ela é composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, ela tem o assim diz o Senhor. Pérgamo, parágrafo 56. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Irmão, não é questão de uma mulher ter o assim diz o Senhor. Não, hoje o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, hoje é você blasfemar contra esta terceira etapa. E quem é que blasfema? Os maiores blasfemadores da terceira etapa são os da primeira e segunda. São os que não entenderam, são aqueles que não viram. O que blasfema sempre é aquele que não viu nada. Ele não viu, então ele não crê. E ao invés dele ficar quieto, ele ridiculariza. Ele diz, não vai com esse grupo, não escuta esses CDs. Ridicularizando a mensagem da hora, blasfemando contra o Espírito Santo. Não é, acho que se Deus fosse olhar assim, se você pecou contra o Osmar, tem perdão. Mas contra a mensagem que ele prega, não tem perdão. A questão é essa. Agora, aonde está a mensagem? Está sempre numa pessoa, está em você. As pessoas deveriam te amar, elas deveriam nos amar, porque a mensagem, o perdão, a misericórdia está manifestada em carne, está no homem, está na terra, está na igreja de Deus, nesse dia, que tem o assim diz o Senhor. Isso é o irmão Branham que está dizendo aqui, ela tem o assim diz o Senhor. Agora, ela é uma mulher, mas ela é a igreja que o irmão Branham está falando. E a igreja é composta de 5 ministérios. Então, cadê o apóstolo para poder pregar isso? Procura o apóstolo no tempo de Jesus. Procura o profeta no tempo de Jesus. Procura o pastor no tempo de Jesus. Procura o evangelista no tempo de Jesus. Para você ver. Procura o mestre no tempo de Jesus. Você vai encontrar, tudo está nele. Tudo estava nele. Apóstolo, profeta, evangelista, pregando as multidões, pastor, arrebanhando as pessoas. Eu sou o bom pastor. São João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Até de diácono ele trabalhou. Pegou um azorrague e fez que os cambistas saíssem do tabernáculo, saíssem do santuário, da igreja daqueles dias. E diz, vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de salteadores, de ladrões. E chegou o rei, ele trabalhou de diácono. Ele era o mestre. Tudo estava nele. Mas ele, aqui na terra, ele diz, o mestre vai vir.
quando o Consolador vier, ele vos ensinará, porque isso é um mestre. Mas era ele mesmo que ia voltar em forma de Espírito sobre a igreja. Cada vez que você encontra ministérios, Deus operando no dia, você pode não entender, mas para mim, em Noé, estava todos os ministérios, não tinha mais ninguém. Olha, a salvação está num homem apenas. Então, todo ministério está num homem, apóstolo, profeta. Não que eu não creia que existe apóstolo individual, profeta e assim por diante. Creio, mas tem o dia que Deus está trabalhando. Naquele dia, aquele homem que Deus está usando, como nos dias do irmão Brana era tudo. Mas Deus falou para ele, faça o trabalho do evangelista. Mas Deus não disse para ele, você é um evangelista. Faça o trabalho do evangelista, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas ele era tudo, ele fez o trabalho do evangelista. Mas um pastor, diz o profeta, não é evangelista. O evangelista não é pastor. Um profeta não é pastor. Um pastor não é o profeta. Tem que se entender isso. Mas quando Deus está operando no dia, Deus toma aquele ministério, por isso eles ficam procurando. Bom, se vocês são de Deus, se vocês têm o assim diz o Senhor, cadê apóstolo? Porque eles têm muitos pregadores, aí eles podem dizer, o nosso apóstolo é o fulano de tal. E o que é que vocês têm aprendido com este enviado? Vocês aprenderam que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar trovões, novo nome, 7º selo? Isso não é apóstolo de Deus. Mas vocês tratam ele de apóstolo. Vocês o chamam assim. O outro, fulano de tal é nosso apóstolo. O que ele sabe? Não conhece nada da revelação dos trovões. E é apóstolo. Isso daí é uma contradição com a Bíblia. Ela tem o assim diz o Senhor. Esse ministério tem que estar revestido do quíntuplo de Efésios. Enquanto não manifestar indivíduos para estes ministérios ser distribuídos, estes ministérios estão dentro de uma pessoa. Não sei se vocês entendem isso. Até que apareça. Quando apareceu, agora os ministérios foram repartidos. Agora tem outros para ser pastor. Jesus, quando fez isso, ele já mostrou que não era ele o pastor. Na ressurreição, disse Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Agora já tinha um pastor fora de Jesus. Jesus era pastor, era apóstolo, era profeta, era evangelista, era diácono. Mas agora, quando ele morre, ressuscita, já começa a mostrar, Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, porque o mestre vai chegar. Que era ele mesmo, mas ia descer em forma de espírito. Olha, esse ministério é o que Deus está fazendo. Vamos procurar hoje, na terceira etapa, onde estão os apóstolos, onde estão os profetas, onde estão os evangelistas, onde estão os pastores, onde estão os mestres. Se não tiver a parte, você tem que ver esses ministérios reunidos na pessoa do dia, onde a palavra está sendo manifestada. Você tem que ver tudo isso, porque ela tem o assim diz o Senhor. Eu sou um membro dela. Eu sou um pastor, membro desse corpo que tem o assim diz o Senhor. Se eu prego que o Cordeiro saiu do trono, eu digo o quê? Assim diz o Osmar? Não, assim diz Brana. Assim diz o Senhor, porque foi Deus que falou através de William Brana. Se prego um novo nome, eu não tenho que dizer, é Osmar quem diz, não. Assim diz o Senhor, através de William Brana. HM faz parte do novo nome. Foi o irmão Brana que pregou isso. É o assim diz o Senhor. Nós agora, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estamos repetindo o que o profeta pregou, porque nós comemos este livro e estamos incumbidos de pregar a povos, reis, nações e línguas. Mas eu creio que dá para você perceber, porque a gente tem
escutado alguém perguntar: oh, mas cadê o apóstolo no vosso meio? Eu digo: olha, nós começamos agora. Deus pode levantar apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres da terceira puxada. Da primeira e segunda não serve mais. Já passou o tempo deles. Já passou o tempo deles. Deixa eles se esbaldar na progressão de seus ministérios. Deixe-os. Mas não serve mais. Deus vai levantar pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas. Na terceira puxada. Enquanto isso não aparecer para indivíduos, você tem que ver o quíntuplo de Efésios manifestado numa mensagem no dia, em uma pessoa que prega aquela mensagem. Então você vê Deus operando naquele dia. E blasfemar, ridicularizar, zombar desta pregação é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode dizer que crê numa umbrana, você pode falar língua estranha, você pode curar enfermos, você pode expulsar demônio, mas você está separado de Deus, porque você blasfemou. Não tem perdão neste século, nem no futuro. Não estou dizendo você falar contra mim. Estou dizendo você blasfemar contra o Espírito Santo que está operando nesse dia a sua palavra. Amém? Pai Celestial, agradecemos ao Senhor aquilo que eu não posso esclarecer mais. Esclareça o Senhor no coração de cada irmão e irmã. Que o grande Espírito Santo, nosso Consolador, possa estar ajudando cada um de nós a manifestar o que nos cabe nesse dia, o ministério que temos para esse dia, Senhor. Tem pessoas que querem misturar o nosso ministério, Senhor. Quer trazer algo para o nosso ministério quando não é para esse dia. Como muitos podiam chegar nos dias de Noé e dizer: Noé, cura os enfermos, expulsa demônio. Ele pregou: se vocês quiserem ser salvos, entre na arca. Arrependam, entre na arca. A mesma coisa, Senhor, neste dia. Eles querem que façamos um trabalho à parte, quando toda a cura já está em nós, toda a bênção, toda a salvação, todo o perdão já está em nós. Não temos que clamar por isto, nós temos que receber isto, aceitar estas coisas. Mas, Senhor, ajuda-nos agora, porque eles queriam mudar o ministério de Noé, como eles querem mudar o ministério da noiva nesse dia e dizer o que ela tem que fazer. Não, não é o que alguém diz que ela tem que fazer, ela tem o assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor está reunido, esses ministérios, dentro de uma pessoa, onde manifesta esta revelação no dia que a noiva, que a esposa se expressa em carne humana nessa terra. Obrigado por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, perdoando cada irmão, cada irmã. Queremos sentir o gozo do perdão, o gozo da cura que o Senhor já nos deu no Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.